Ei, vizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leu em Portugal. Se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveita, já faz isso agora e ativa as notificações para receber toda vez que eu fizer um vídeo novo. Hoje eu estou aqui nesse cenário lindo que é a Ria de Aveiro. Eu já mostrei para vocês a ria antes, só que dessa vez estamos por outro ângulo. Estou bem no centro de Aveiro, aqui é onde se concentra e onde sai mais todas essas embarcações que são os moliceiros. Já são aqui 19h40 mais ou menos e estamos tendo aqui já o pôr do sol. Você já pensou em morar em Aveiro, também conhecida como a Veneza Portuguesa? Então, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre como é morar nessa linda cidade. Eu vou passar um pouco para vocês sobre a minha experiência e da minha família morando aqui em Aveiro. Vou falar um pouco sobre valores também de supermercado, de arrendamento, dos custos gerais da casa, como água, luz, gás, internet. Vamos lá para esse bate-papo legal? Vamos terminar este vídeo em casa. Antes de começar a falar sobre valores, eu quero falar um pouco para vocês sobre a cidade de Aveiro. Aveiro, ela é uma cidade universitária, tranquila, segura e fica aproximadamente a 45 minutos do porto. Aqui em Aveiro nós encontramos bons restaurantes, inclusive tem restaurantes brasileiros também, praias próximas, tem os famosos moliceiros, a ria que eu mostrei para vocês, que dá o nome da cidade de Veneza Portuguesa. Aveiro tem dois shoppings, tem o Glicínias, que é um shopping que a gente está mais acostumado, aquele shopping fechado, padrão, que tem várias lojas, na praça de alimentação tem ótimas opções, e tem cinema, que é uma atração bem legal. Eu acho que a maioria das pessoas gostam de cinema. E o outro shopping que tem aqui já é um conceito diferente, que é o Fórum. É um shopping que ele é mais aberto. Então, no verão, ele bomba. Lá tem feiras, tem shows, tem várias coisas, além de ter várias lojas legais, como Zara, Stradivarius, várias lojas. E tem a praça de alimentação também. Então, tem o que fazer aqui na cidade. Aveiro ela é bem procurada por estudantes, como eu falei, é uma cidade universitária, mas também é procurada por famílias que querem uma qualidade de vida, morar numa cidade que tem tudo e fugir dos grandes centros, né, como Lisboa e Porto. Algumas vezes é pelo custo, né, que Lisboa e Porto é bem mais caro, e outras vezes também é porque não quer a agitação dos grandes centros. Desde quando eu falei que eu vinha morar em Portugal, eu não queria morar nos grandes centros, justamente por conta dessa agitação. Quando eu vou no porto, eu já sinto a diferença do trânsito, daquela movimentação toda. Eu gosto mais dessa calmaria. Então, esse foi um dos motivos de morarmos em Aveiro. Chegamos a cogitar morar no porto logo no início. Por quê? Porque o meu marido, eu já falei para vocês que ele trabalha fora. Ele trabalha em África. Então, ter um aeroporto próximo para a gente seria maravilhoso. Mas, como eu sempre falo que aqui em Portugal, para mim, tudo é perto. Nós estamos a 45 minutos mais ou menos do porto, então é bem tranquilo, gente. Meu marido normalmente ele aluga um carro quando ele vem, então ele quando desce lá no porto, ele já passa lá na concessionária, pega o carro, passa os dias aqui, no dia de ir embora ele devolve o carro lá no aeroporto mesmo e vai embora. Então assim, é bem prático, mas para quem não vai fazer isso, tem comboio, então é bem tranquilo, metro, é bem tranquilo também.
Vamos falar um pouco sobre os custos principais. É, tanto em Aveiro como em qualquer outro lugar, eu acho que o que nós gastamos mais é com arrendamento, ou seja, com aluguel. Por exemplo, aqui em Aveiro, normalmente um quarto numa casa compartilhada, ele está custando entre 350 a 450 euros, depende do bairro. Um T1 aqui em Aveiro você pode encontrar a partir de 650 euros até 700 euros. No nosso caso, eu vou sempre falar para vocês assim dos preços, eu estou com a pesca aqui no iPad, que eu anotei tudo para eu não esquecer. No nosso caso, nós moramos bem no centro, ficamos próximo aqui à Ria, e nós consideramos que foi um achado, tá, gente? Porque nós estamos morando em um T4 e nós pagamos 1.100 euros. É um preço bem alto, né, quando a gente leva em consideração que o salário em Portugal é 870 euros. Isso a gente está falando para quem vai morar no centro de Aveiro, como é o meu caso. Se você se afastar um pouco mais para bairros mais distantes, claro que esses valores vão descer, mas eu estou falando aqui para vocês contando a minha experiência. Antes de mudar para este apartamento, eu morava em um T2 mais um. O 1 era pequenininho, não cabia direito nem uma mesinha. E eu pagava 850 euros. Era próximo também daqui de onde eu moro, mas já ficava mais próximo à estação de comboio. A gente, para chegar aqui mesmo, onde é o centro, a Ria, a gente andava uns 10 minutos. Então tivemos essa alteração aí. Agora sim, vocês podem também, gente, procurar em cidades próximas, que Aveiro é um distrito. Então aqui tem Ilhavo, tem Garfanha, tem Oliveira do Bairro, que por sinal é onde a minha prima mora. Tem vários lugares que vocês podem encontrar arrendamentos com os valores menores. Porém, muitas vezes vocês vão precisar de carro, de transporte. Eu não comprei carro ainda, porque a maioria das coisas aqui eu faço tudo a pé. Eu moro próximo a supermercado, banco, supermercado, eu vou a pé e só pego o Uber na volta, porque eu estou vindo com peso. E o meu apartamento, olha como eu estava falando para vocês, ele custa 1.100, mas é um apartamento antigo, é um apartamento que não tem garagem, não tem elevador. Continuando aqui com os custos fixos, né? Porque o arrendamento é um custo fixo. Vai depender muito, né? A gente sabe que esses custos vão variar de acordo com o tamanho da família, com o tempo que essas pessoas passam em casa. Eu vou falar aqui para vocês da minha família, tá? Que nós somos em 3, né? Ficamos em casa, eu e os meus 2 filhos, normalmente. Esses gastos são do mês de setembro de 2025. Mercado. Nós temos uma média mensal aqui em casa de 550 euros. Água, 51 euros. Luz e gás, vem os dois na mesma operadora, né? 48 euros. Internet, eu pago 55 euros para 3 chips com internet ilimitada, televisão, o pacote de TV e o Wi-Fi da casa. Deixa eu ver o que mais. Academia, 37 euros. Só eu faço academia, então 37 euros. Seguro saúde, que é uma coisa que nós optamos fazer, mas tem o SNS, né, que funciona também, mas nós optamos pelo seguro. Pagamos 80 euros para mim e para os meus 2 filhos. E temos alguns gastos extras, gente, como meu filho faz aula de piano a 77 euros, minha filha faz hip hop a 65 euros. Eu ponho aqui um custo para o lazer mais Uber, que dá em torno de 150 a 200 euros mensais. Tem psicóloga aqui, a minha filha também tem 100 euros. Meu filho faz consulta também com psiquiatra todo mês e é 40 euros a consulta que a gente paga, né? A nossa coparticipação, por assim dizer. Então, assim, isso vai variar muito de família para família. Eu estou dando uma base para vocês saberem mais ou menos de quanto é água, luz, essas coisas. Da última vez que eu falei sobre arrendamentos aqui e que eu falei o valor do meu arrendamento, teve comentários nos meus vídeos que falando assim, olha, gente, lembrando
que um arrendamento de 1.100 não é para qualquer um, então não se iludam. Gente, eu tenho consciência disso, tá? E eu não estou falando para ninguém vir para Portugal, tanto que tem vídeos que eu dou até dicas da pessoa ter consciência, ter o pé no chão, como economizar, porque cada um tem uma realidade, tá? E eu tô passando para vocês os valores que eu pago, porque é a minha experiência. Infelizmente, eu não tenho como falar da experiência de outras pessoas, não tenho como inventar outros valores aqui para vocês, porque eu estou passando os meus valores reais. Porém, sempre gosto de lembrar que o valor do salário aqui em Portugal é 870 euros. E a maioria das pessoas ganham este valor. Então, se você está pensando em emigrar, é como eu falei antes, você tem que procurar morar em locais que sejam um pouco mais afastados do centro, para que você tenha um arrendamento que seja mais em conta. Se vier o casal, os dois trabalhando, será um pouco mais fácil, mas o custo de vida aqui realmente é isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Eu estou passando a experiência do que eu estou vivendo, tá? Mas eu vejo muitos vídeos, gente. Eu estava até falando, teve uma época que eu estava assistindo alguns vídeos e tinha pessoas que falavam que passava o mês inteiro para uma família com compras de 200 euros o mês inteiro. Gente, eu cheguei aqui e eu vi que a realidade era totalmente diferente. Então, eu não vou vir para aqui iludir vocês, dizer que vocês vão encontrar um arrendamento de 200 euros, que vocês vão passar o mês inteiro com compras no supermercado de 200 euros que vai dar para a família toda, não. A finalidade aqui do meu canal é mostrar para vocês a minha vida aqui em Portugal, mostrar os lugares, mas passar para vocês as informações reais, para que vocês tenham consciência de como é quando vocês chegarem aqui. Não vim para aqui como muitas pessoas vêm iludida, porque tem muita influência que fala milhões de ilusões e as pessoas vêm e quando chegam aqui encontram uma realidade totalmente diferente. Então, esse não é o meu intuito. Como eu falei para vocês, o meu marido ele trabalha fora, eu trabalho no digital, então nós temos essa realidade e é essa realidade que eu estou passando aqui para vocês hoje, para vocês terem uma noção do custo de vida de morar no centro da cidade de Aveiro, tá? Lembrando que Lisboa e Porto ainda é muito mais alto do que isso. Em relação a transporte público, aqui em Aveiro, eu acredito que funciona muito bem. Como eu falei para vocês, eu não tenho carro, então, tanto eu como os meus filhos precisamos ir em algum lugar, nós vamos de autocarro, que é ônibus, comboio, metro. Então, funciona bem para ir para o Porto, para voltar, é muito tranquilo. Então, é uma cidade que tem. Porém, se você for morar em cidadezinhas do lado, em bairros bem afastados, aí você vai precisar ter um carro, porque nesse caso tem horário de transporte, é mais complicado, e principalmente para quem for trabalhar fora, é necessário colocar aí, ó, no papel o dinheiro para poder comprar um carro. Os meus filhos têm o cartão da escola de estudante, então eles não pagam autocarro, dá para andar aqui por dentro da cidade tranquilamente, vai no shopping, onde vai, não pagam, então é ótimo. Já para Porto, né, para ir para outro lugar, precisa pagar o comboio. No meu caso, eu fiz este cartão aqui, ó, que é um cartão verde ferroviário. Eu pago 20 euros por mês e eu posso andar quantas vezes, todos os dias, se eu quiser ir para o Porto ou ir para alguma cidade próxima aqui, eu consigo fazer com esse cartão. Então, assim, o transporte público funciona e o valor é acessível. Para mim tem funcionado muito bem. Nós não compramos carro ainda e um dos motivos que eu falo sempre para o meu marido é porque o meu apartamento não tem garagem. Para mim hoje o carro seria mais um problema do que uma solução, porque para eu procurar estacionamento na rua aqui é uma luta, porque aqui é bem no centro, então é uma luta. Então nós optamos por, neste momento, ainda não comprar um carro. Sobre lazer aqui em Aveiro, como eu falei para vocês, tem shoppings, os meninos amam, tem cinema,
Tem açaiteria, tem uma muito boa aqui, então os meninos gostam muito. Aqui tem praia próxima, como eu já falei também anteriormente, e tem muitos parques. É uma das coisas que eu gosto bastante aqui em Aveiro, que tem bastante parque. E os parques são bem arborizados, onde as pessoas frequentam para piqueniques, para fazer encontro com os amigos, e tem dentro do parque também tem opções de fazer esportes. Então, tem muita coisa para fazer. Outra coisa, você pode sair para jantar, para almoçar, ir no restaurante. Falar sobre valores disso é muito relativo, porque depende muito é, do seu gosto, né? Do que você quer. Mas normalmente um prato individual aqui em um restaurante bom, mais simples, é de 8 a 12 euros. Então, um casal consegue sair para jantar e gastar uns 35 euros com bebida. Então varia bastante, tá, gente? Eu não posso dar valores assim com precisão para vocês por conta disso. Vamos falar um pouco das vantagens de morar em Aveiro. Eu considero Aveiro uma cidade tranquila, uma cidade segura, linda. Sou suspeita para falar, mas Aveiro é linda. Qualidade de vida e tem um custo de vida mais barato comparado a Porto e Lisboa. Claro que vai existir outras cidades que são mais em conta, mas eu estou falando que ela é uma cidade que tem tudo e ainda tem os arrendamentos um pouco mais baratos. Já entra, né, em algumas desvantagens. A área de trabalho aqui é mais limitada, principalmente em algumas áreas, se for comparada a Lisboa e Porto. A gente sempre está comparando com as principais, né? O aluguel subiu bastante nos últimos dias, para vocês terem uma ideia. A minha prima mora aqui em Aveiro há 7 anos e há 6 anos ela mora no mesmo apartamento. É até para vocês terem uma ideia de valores dos arrendamentos quando sai aqui do centro, tá? Ela mora na cidade de Oliveira do Bairro e ela paga 300 euros em um T3. Mas ela está nesse apartamento há 6 anos e o senhorio nunca aumentou o valor. Então, tudo vai depender muito de onde você vai procurar o local para você morar. Se você ainda está no Brasil, você pode dar uma olhada em alguns sites. Tem um que eu sempre olhava, que é o Idealista, que vai dar uma noção mais ou menos de valores para vocês. Vocês não vão conseguir fazer esse arrendamento à distância, mas vocês vão ter uma base de valores. Para arrendamento à distância, o ideal é vocês contratarem um relocation. É caro, gente. Mas é muito mais caro vocês saírem do Brasil e quando chegarem aqui terem levado um golpe. Chegar aqui com sua família e não ter casa, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu sempre aconselho, se você está vindo, venham com tudo certo, venham preparado financeiramente, psicologicamente, estudem a cidade que vocês querem morar, estudem o país, a cultura do país, que vocês vão ter que se adaptar, tá? Porque vocês estão vindo para aqui, para Portugal, é vocês que têm que se adaptar, somos nós que temos que nos adaptar à cultura do país, não o contrário. Por isso que muitas pessoas vêm e depois acabam voltando, porque vêm para aqui e vêm com a mentalidade de que tudo vai ser igual lá no Brasil. E não, é tudo bem diferente e nós estamos vindo de fora, a adaptação tem que ser da nossa parte. Eu acho que isso é muito importante. E o nosso vídeo de hoje foi esse, bate-papo descontraído. Me conta aí, gostou de conhecer um pouco mais de Aveiro? Deu vontade de vir morar aqui em Aveiro? Se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal. Durante essa semana eu vou fazer alguns vlogs para poder mostrar minha rotina real aqui para vocês, tá? Ative os sininhos para receber notificações de quando eu colocar mais algum vídeo. E é isso, vizinhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.